Ok. Tell her to submit. Oh, that's right, Kip. I'll tell Wendy. Wendy, you need to submit. That's right. That's gonna go really well. Then the fight was on. She's gonna go, ha ha. She's gonna think I'm telling a joke or something. And I'll say, submit woman. That's what I'm gonna say. I'll follow submit, the word submit with the word woman. That will go Excellent. really well. That will go really well. And throw in the name of Jesus at the end of that too. For sure. Absolutely. That's how you end everything, right? Right before bedtime, yes. On the couch. That's right. Ok, guys. Adriano, lê pra gente Gênesis 2:18. So Genesis 2, verse 18. And to read it this morning in my favorite version, the ESV version. Okay, no NIV here, guys. Not anymore. Remember that day that NIV tripped us? No more NIV. Okay. Then the Lord said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper fit for him. Okay. This word helper happens for the first time in this verse on the Bible. And this word means to help, to... I'm talking in English. Okay? Essa palavra significa auxiliar, socorrer, ajudar. This word is means to rescue, to offer support, helper. E ela vem de uma outra raiz, que essa palavra, no Strong, que é o original em hebraico, ela tem o número 5828. Ela vem de uma raiz, de uma palavra que é o 5826, que significa proteger, defender. In the Strong Concordance, the number for this word is the 5828. Yeah. And the root word in Greek comes from the 5826, which means to defend and protect. Exactly. E por que é importante a gente entender o significado dessa palavra? And why is it important that we understand the meaning of this word? Porque ajudar é o princípio básico da existência da mulher. Because helping is it's part of the basic foundation for the existence of women. É o principal fator pelo qual ela foi criada. It's the main factor for which she was created. O homem foi formado primeiro como cabeça, como líder, como referência. Man was created first as the head, the reference, Agora, the leader. Mas a mulher foi criada para ajudá-lo a ocupar essa posição. And the woman then was created to assist, to help man to exercise his position. Não para ocupar essa posição. Not to occupy that position. Quando você inverte o papel de auxílio para o papel principal, você inverteu a posição. If you reverse the role from helper to leader, you're reversing the order for which it was originally designed. A mulher ela não foi criada por Deus, ela não foi concebida
para estar à frente conduzindo, mas ela foi concebida para ajudar o homem nessa liderança. The woman was not created to occupy the position of leadership. She was created so that she can support and help men to exercise that position of leadership. Eu estou falando isso, é óbvio, dentro do ambiente familiar. And I'm speaking obviously in the family environment. Eu não tenho dúvida que a mulher pode ser uma grande executiva, pode ser presidente de uma empresa, mas dentro do ambiente familiar, ela foi concebida para ser a ajudadora idônea do seu marido. I have no doubt that women are highly capacitated to manage a company, to be in position of leadership as a CEO, but in the home, in the family environment, her role is to be the helper. E é tão interessante isso, que uma mulher pode estar à frente conduzindo uma grande empresa e ela vai tranquilo, mas se ela não tem, se ela tem que ocupar o papel do homem dentro de casa, aquilo é uma carga maior do que ela pode carregar. Você vê a mulher cansada, reclamando, criticando o marido, ela consegue conduzir uma empresa, mas ela foi criada para ajudar o homem dentro do ambiente familiar. A woman can be the leader of a company. She can be a CEO, but if she is not occupying the position that God created her to occupy in the home, she will be overburdened. She will be, you will see a woman that is tired, that is overwhelmed, because that is not the position for which she was created. Então, esses dias Deus tem falado muito comigo sobre identidade. And this, in this last few days, the Lord has been speaking to me about identity. E quando a mulher não conhece a sua identidade, o propósito pela qual ela foi criada, ela acaba fazendo exatamente o oposto do que ela foi concebida para fazer. And when a woman is not occupying the position for which she was created, Kiko, fala essa, coloca esse Quando a pensamento. mulher ela não conhece a sua identidade, When a woman does not know her identity, she does not occupy. ela não ocupa o papel para qual ela foi criada. She's not occupying the role for which she was created. Identity and role. O que acontece nesse caso? Ela acaba fazendo exatamente o oposto do que, na verdade, ela foi concebida para fazer. And then what you see happening is that she ends up playing the opposite role from the one which she was created for. E qual seria o oposto de ajudar? And what is the opposite of helper? Helping Atrapalhar. is to get in the way. Por To isso be que a in the Bíblia way. fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba. That's why the Bible says that the wise woman edifies her house, but the fool will destroy it. Porque se ela não está fazendo o que ela foi chamada para fazer, que é ajudar, pode ter certeza que ela não vai ficar neutra, ela vai atrapalhar. Because if she's not doing what she was designed to do, be assured that she will get in the way. What? Joshua put something here for us. I did, because there's another pastor I listen to that is actually talking about identity as well. And so I'll just bring it up in conversation later, but I just Okay. wanted to remember.
Ok, thank you. Como eu falei para vocês, eu tenho ouvido Deus falar muito sobre identidade esses dias. And again, I've been hearing God speaking to me about identity. E é muito interessante porque essa identidade do homem e da mulher começa a ser formado desde muito cedo. And it's interesting because the identity of man and women, it starts very early in life. Pelo que eu já vi aqui, a maioria de vocês tem filhos pequenos, né? Ainda numa adolescência. E eu queria compartilhar algo com vocês de como o papel errado da mulher e do homem interferem na identidade, na formação desses filhos. Mhm. And as I notice here, you guys have younger kids, and I want to share with you and give you some examples of how when men and women are not occupying their designed roles, how it affects the development of the identity of children. Nós recebemos há 2 anos atrás um casal de pastores que veio congregar conosco e eles eram da Igreja Batista. A couple of years ago, we had a couple. Yeah. A couple of years ago, a couple joined our church, coming from the Baptist church. E um casal muito íntegro, de uma vida muito comprometida com Deus, e ambos militares. And this is a couple full of integrity, men and women who were devoted to God, and both of them were military. E como todo militar, os dois muito disciplinados. Mm-hmm. And as it is usual in the military, both of them were extremely disciplined. E eles sempre cobraram muito essa disciplina dos 2 filhos que eles possuem, um menino e uma menina. And they've been very strict in the area of discipline with both their children, the boy and the girl. Então, cobrando o estudo deles, as notas na escola, que eles praticassem atividade física, alimentação, sempre muita cobrança nessa disciplina. And they were extremely disciplined in the sense that the kids there were expectations on how the kids would perform at school. They were involved in physical activities, even their diet, everything was very regimented. Inclusive no estudo da palavra da Bíblia, né? Eles tinham muita disciplina em ensinar a Bíblia. As duas crianças conhecem mais das escrituras que muito de nós aqui. And including in the study of the scriptures, I can tell you that these kids, they had great knowledge of the scriptures, maybe even more than we do. Yeah. And e o que aconteceu? Esses dias nós nos deparamos com o aconselhamento da filha deles, que tem 14 anos, e a menina diz que está sentindo atração por outra menina. And recently we sat down for counseling with their daughter, a 14-year-old young woman who brought up that she is now attracted to another young woman. O que é isso, se não uma crise de identidade? And what is that if not a identity crisis?
E foi então que eu tive a oportunidade de conversar com eles. Deus não nos colocou como pais para que nós nos tornemos treinadores dos nossos filhos. Nós não somos treinadores, só nós somos pais. God has not placed us in a position as parents to be the coaches of our kids, the trainers. We are to be parents. E para você ser pai, e para que um casal cumpra o papel de pai, o homem e a mulher têm que entender as suas funções. O homem como líder e a mulher como ajudadora. A inversão desses papéis produz confusão na identidade dos filhos. And the way that it's been designed, man leading, a woman as a helper, that role needs to be clear, To build the identity. so that the identity of the children is built according to God's design as well. E o que acontece? A esposa desse pastor passou a vida inteira trabalhando também no exército como militar, e ela nunca teve tempo para estar com essa menina, com seu filho. And in this family, the wife has spent her whole life in the military as well, and she hasn't had the time to be with the children. E ele me procurou, esse homem, que tem uma alta patente no exército, chorando, e falou assim: eu tenho disposição a abrir mão de tudo para resgatar minha filha. O que eu posso fazer? And when he came to talk to us, this man who is high ranked in the armed forces came to us crying and expressing his willingness to leave everything, to give up everything so that he can rescue his daughter. E é então que a gente começa a perceber, de fato, o que tem valor na vida, porque existem coisas, os dois construíram uma carreira militar bem-sucedida, criaram os filhos numa perfeita disciplina invejável. Eu olhava para eles e falava assim: nossa, eu não consigo ensinar meus filhos na disciplina que esse casal tem. Mas o fato do papel estar invertido produz um dano que muitas vezes é quase irreparável. And it's amazing to see what they were able to build and accomplish professionally. But then you stop and realize that the damage that is being done because of there hasn't been clarity in the roles of the husband and the wife, and the damage that it's done is it's overwhelming, almost irreparable. E a pergunta que eu faço para vocês é: vocês acham que a culpa dessa história é da mulher? Now, the question that I ask you, would you blame the wife for this situation? Ou vocês acham que o fato dessa mulher também trabalhar e ter uma carreira militar muitas vezes não foi confortável para o seu marido pelo fato de contribuir com a sua renda e com seus sonhos e a construção do patrimônio que eles têm como família? Or do you think that the man doesn't have a responsibility in the way that they have basically run their family, and the focus on building accomplishing and building a life for themselves and their possessions and what they were able to acquire? Isn't that the responsibility? Isn't that should be
isn't the man to be responsible for the direction this family has been set from the beginning? A realidade é que muitas vezes nós, como homens, vamos nos acomodando em algumas situações que se tornam confortáveis, mas que elas são extremamente prejudiciais na edificação da família. Now, what happens is that many times we men find ourselves very comfortable and allowing certain things to take place and happen in certain ways that end up being very prejudicial to, or detrimental is the correct word, for the family. E a pergunta que ele me fez foi: o que eu posso fazer agora? And the question this man asked was, what can I do now? E eu falei para ele: a sua filha não é homossexual, ela está com uma crise de identidade. I said, your daughter is not homosexual. She is going through a crisis of identity. E nessa crise de identidade, você e a sua esposa precisam ter mais tempo para os seus filhos do que para a carreira militar. And during this time of crisis, it is important that you have more time dedicated to the family than to your military careers. E eu falei para ele: eu recomendo que a tua esposa deixe a carreira militar. Olha a palavra que eu dei para ele: deixe a carreira militar e volte para dentro de casa ser mãe dessa menina. And I recommend that your wife step down from her military career and go back to the house to be the mother to your daughter. E ele me fez a seguinte colocação: apóstolo, ele me chamou apóstolo Cristiano, em 6 meses a minha esposa se aposenta e recebe todos os direitos do exército. Você acha que ela pede a conta agora e perde todos esses direitos, ou a gente espera 6 meses para que ela possa alcançar toda essa aposentadoria? Olha a questão. And his response was, Apostle. He calls me Apostle. He said, Apostle, what do you think we should do? In 6 months, my wife retires. She reaches the point where she is able to retire with full benefits. Should we wait 6 months? Esperar 6 meses ou fazer isso agora, né? Should we wait 6 months or do it immediately? E eu falei para ele assim: você acha que se você esperar 6 meses, pode ser que a situação dela seja irreversível? Tem alguma maneira da gente saber se esses 6 meses podem custar a identidade da sua filha? Sim ou não? And my question back to him was, is there any way for us to predict if this 6 months could cost you the identity of your daughter? Eu falei: como nós não temos condições de prever, se fosse eu não estou te falando para você fazer, mas se fosse eu não colocaria a minha filha a se perder por causa dos 6 meses da aposentadoria. Eu orientaria a minha esposa a voltar para casa hoje, né? Você não falou que você está disposto a qualquer coisa para resgatar a sua filha? Então é agora. Eu não esperei. E essa mulher está saindo do exército há 6 meses de se aposentar para poder ter tempo como mãe e ocupar o papel que ela sempre deveria ter ocupado na vida da filha. And I told him, I said, I'm not telling you what to do, but if I was in your position, I would not wait. I would, my decision would be to go home and be with my daughter. And the family then now decided that the wife will step down
and she will go back. She will go back home to stay with the daughter. E sabe qual foi a reação da esposa dele? And can you guess what the reaction of his wife was? Ela se sentiu aliviada, She felt relieved porque ela no fundo aguardava uma posição do seu marido falando para ela: volta que eu seguro a onda. because in her heart she waited and she awaited a positioning from her husband telling her that she could go home, that he would take care of everything. Lembra de como nós começamos a palavra de hoje? Os nossos What's happening? His walking brought him here. Do you remember how we started the word this morning? Yeah. A mulher ela foi concebida para ajudar o homem. The woman was conceived to help her husband. E quando ela não está nessa posição de auxílio, de ajuda, muitas das vezes a responsabilidade por essa disfunção é do próprio homem. And when she's not in her position as a helper, many times it is because of the lack of positioning from her husband. A nossa incerteza, insegurança em dar uma posição faz com que elas ocupem uma posição que elas não deveriam ocupar. Our uncertainty and the lack of definition from us husbands end up placing our wives in a position that she's not designed to occupy. Esse casal de militares vai mudar a vida de cabeça para baixo para poder resgatar a filha. This couple, this military couple will change their lives. They will turn things upside down so they can rescue their daughter. Eles vão mudar do condomínio onde eles moram para mudar o círculo de amizades. A esposa vai sair, vai acabar com a carreira militar para voltar para dentro de casa. Vão mudar as crianças de escola. Vão mudar toda a vida para poder fazer o que deveria estar sendo feito. They will change their lives completely. They will move from the community where they currently live so that they can change some of the influences in this girl's life. They will move schools. They will change everything. Everything is going to be affected so that they can reposition themselves in accordance to what it should have been. Toda essa guerra que existe hoje de ideologia de gênero, all this war that we see going on today regarding the gender ideology. Tenta desconstruir os referenciais de identidade da vida das crianças e adolescentes. It is an attempt to deconstruct the identity references in the lives of young people. E um dos maiores pilares de identidade na formação de uma criança e adolescente é o pai e a mãe, cada um na sua função estabelecida por Deus. And one of the pillars of the identity, one of the pillars upon which the Lord builds up one's identity is the role of the mother and the father, the husband and the wife. Então, você vê que essas guerras ideológicas, elas vêm junto com o feminismo. And you see that this ideology, this
war of gender ideology, it is given rise to feminism. É como se todos os pontos das trevas se dessem a mão com um alvo comum, derrubar os fundamentos da família. It is if darkness came together in a concerted effort to take down the foundations of family. A palavra ajudadora que a Bíblia usa para a mulher é a mesma raiz da palavra consolador do Espírito Santo. The same root word that is used to describe women as a helper, it's the same word used to describe the role of the Holy Spirit. Ou seja, a mulher, quando ocupa o seu papel, ela tem na vida do homem uma figura similar à do Espírito Santo. Which means that when the woman is fulfilling her role, she has the same effect in the life of her husband as the Holy Spirit in his role as a helper. Agora, quando a mulher está fora desse desenho que Deus concebeu, ao invés dela manifestar como se fosse a vida do Espírito, na verdade, ela acaba fazendo o oposto. Ela se torna como Jezabel, que é um outro espírito. So when woman is not in her role, manifesting the qualities, the attributes of a helper, she ends up displaying the attributes of a different spirit mentioned in the Bible. The character of Jezebel, which is also a spiritual influence described in the Bible. E ao invés dela ajudar, ela começa a querer exercer controle. And instead of functioning in the role of a helper, she expresses herself through exercising control. E quando a mulher começa a exercer controle, ela tem que encontrar um homem. Esse espírito de Jezabel, ele sempre opera encontrando do outro lado um homem que começa a ter características de Acabe. and this spirit of Jezebel, that expression and those attributes, when it is manifested through the life of a wife, of a woman, at the other end, inevitably, you will find the attributes, the same attributes that we saw in the king. What is his name in English? Achab, the husband of Jezebel in the Bible. Ahab. Say that again. Ahab. Ahab. Yes. Yeah. So you see, she will find Ahab at the other end. Então, toda Jezabel tem Acabe. In other words, every Jezebel has an Ahab. Toda mulher controladora tem homem passivo que se sujeitou a isso. At the other end of a controlling woman is a passive man who has subjected himself to that. E isso começa a gerar conflitos dentro da família, na relação do homem com a mulher e, consequentemente, na identidade dos filhos. And that brings consequences to the family life, in the marriage, in the family life, and consequently in the lives of the children. Eu vou dar para vocês alguns exemplos bem práticos que eu acho que pode ser que vocês se identifiquem com alguns deles. And I'll give you some practical examples
that you may be able to identify yourselves with. Por exemplo, quantos de nós aqui, quantos de vocês já tomaram uma decisão errada à frente da sua família? How many of us here, how many of you have made a wrong decision as you lead your families? E quantas vezes nessas decisões erradas você ouviu da sua esposa? Bom, aconteceu isso, como eu posso te ajudar? Ou, isso é um espírito. Ou você ouviu assim, eu falei para você não fazer, eu te disse para você não fazer dessa forma, ao invés de apoiar para tentar reverter a consequência do erro, traz culpa e fala assim, te falei para não fazer. There are two spirits reacting to a wrong decision or an error when committed by you. One is, all right, so how can I help you so we can get ourselves out of the situation? Or the other one, the other spirit is, I told you so. You see, I told you so. Outro exemplo muito comum é quando o homem passa por um processo de restauração, ou estava enfiado na pornografia, ou era viciado em álcool, ou teve uma situação de traição, e daí de repente... I'm sorry, I'm distracted here because we are right now inside Keith's pocket. Oh, he just got out of his pocket. Can we? There you go. We were traveling inside his pocket. It just distracted me. Anyway, go ahead. Ok. Então, o homem está passando por um processo de restauração em alguma área. Ou está sendo liberto de um vício, droga, bebida, tá voltando para uma caminhada com Deus. So many times we're going through a process of restoration, or we are being going through a time where the Lord is restoring something in our lives, whether it is a bad habit or an addiction, something that the Lord is working and restoring us. A mulher que está ocupando o papel de ajudadora, ela está do lado e ela fala assim, nossa, você melhorou muito, você já avançou bastante. E ela elogia os acertos. The woman who is in the position of a helper, she comes alongside and she encourages you with words such as, I can see what is going on, I can see the changes, I am pleased to see how the effort you were putting into this, and I'm pleased with the results. Agora, quando ela está num papel de controle, manifestando esse espírito de Jezabel, é exatamente o contrário. Por mais que o homem esteja avançando, ela vai focar nos erros, recordando constantemente o passado. Você não muda mesmo, tá vendo? Você mais uma vez errou. Pode ter avançado um monte, mas um passinho que uma escorregada, o foco está no erro e não nos acertos. But the woman who is operating under the spirit of Jezebel, it doesn't matter the progress you've made. She will focus on the slip-ups and what is not being done, or how slow it's happening, or how you were in the past. She is unable to respond otherwise. Agora, eu não estou mencionando isso para vocês ficarem olhando e falando assim, caramba, minha esposa está mais para Jezabel do que para o Espírito Santo. I'm not telling you this so that you sit there kind of thinking, holy cow, my wife is more of a Jezebel than an agent of the Holy Spirit in my life.
That is not the purpose. O propósito é você entender o seguinte: se ela está se tornando uma Jezabel, a culpa disso é do Acabe. Instead, the purpose is that you understand that if she is operating as a Jezebel, the responsibility is yours, because you may not be, because you may be operating like an Ahab. Às vezes, sabe por que as nossas esposas nos incomodam tanto? You know why sometimes we are so bothered by our wives? Porque, na verdade, elas são o fruto daquilo que nós semeamos na vida delas. Because many times they are the exact fruit of what we sow in their lives. A Bíblia, em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 20, ela fala que Adão pôs nome a todo o gado, as aves. Adão, ele dava nome, ele dava destino, né? E esse homem, vou ler o versículo 20. Adão pôs nomes a todo o gado, às aves do céu, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Verse 20 in Genesis 2 says, the man gave names to all livestock, and to the birds of the heavens, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found a helper fit for him. So Adam was giving name to everything in creation. And with name, he was also giving a destiny and a direction. Give name is more than you're going to call horse, you're going to call elephant. Is to give destiny. E Deus percebe a necessidade de uma ajuda idônea para um tipo de homem, que é alguém que já está dando destino. And God then brings the suitable helper to man who is already functioning in the role he was designed to function, as one who gives destiny. Porque se você prepara alguém para ajudar alguém que está dando destino, e essa pessoa, quando chega, encontra alguém perdido que não dá destino a nada, essa pessoa que foi chamada para ajudar corre o risco de assumir o controle de alguém que não está fazendo a sua função. Imagine that if man is not functioning as designed to give destiny and direction, and somebody is given to now come alongside and be the helper of somebody who is not doing what he's supposed to do. Now what we have is a situation where this helper ends up taking the lead and doing what she's not supposed to be doing, because consequently there is nobody for her to help, so she leads. Então, quando a Bíblia coloca e fala do homem como cabeça, está falando que o homem é concebido para suportar a carga dessa estrutura chamada família. When man is given the role as the head, he is also given the responsibility to carry the whole weight of the structure of this design, God's design called family. E por isso o alvo do inimigo é tocar na vida do homem, porque derrubando a vida do homem, ele derruba o fundamento da família. And that's why the enemy focuses on his concern. There is a concerned effort from the enemy to attack men, because if he manages to
remove man from exercising his designed role, he is destroying the foundation of the family. O homem é como a fundação de uma casa e a mulher é como se ela fosse o telhado. Man is the foundation of a home, and the woman is the roof. Se você quer destruir uma casa, você não vai tocar o telhado, você vai tocar a fundação. In demolition, you don't start. You don't. If you want to take down, It's not if you in want to take demolition. No. Come back again. okay, if you want to take down, quando você quer destruir uma casa, não estou falando no processo de demolição, mas quando você quer destruir uma casa, não adianta você chegar no telhado. Você pode quebrar o telhado e a casa se manter em pé. Você tem que tocar a fundação para derrubar toda a casa. if you want to take down a building, a home, it is a waste of time to start from the roof. You go to the foundation, and as you destroy the foundation, the entire house comes down. E é fácil a gente ver isso na Bíblia. Quando a serpente oferece o fruto para Eva e a Eva come o fruto, o que aconteceu? And we can see this easily in the Bible. You can see in the lives of Adam and Eve when the enemy wants to destroy what's going on there. What did he do? Então, daí ele ofereceu o fruto para Eva, Eva comeu. Quando Eva comeu, o que aconteceu? So the enemy gives the fruit to Eve. Eve eats of the fruit, and then what happened? A Bíblia fala que não aconteceu nada. The Bible says that nothing happened. Mas daí ela deu o fruto para o seu marido, para Adão. But then she gave the fruit to her husband. E quando ele comeu, diz a palavra que se abriram os olhos de ambos. And when he ate the fruit, the word says that both of their eyes were open. Enquanto a desobediência estava sobre a mulher, isso não afetava todo o conjunto da família. Quando ela chegou no homem, por ele ser a fundação, o homem desobedecendo trouxe consequências sobre ele e sobre a mulher. When Eve ate the fruit, nothing happened to the family unit. But when the disobedience reached man, when he ate, that brought consequences to the lives of both and to all creation. O trabalho que eu tenho com vocês aqui é o trabalho que hoje muitos pastores estão tendo o desafio de estabelecer com homens ao redor do mundo. What we do here and the work that I do with you is the work that many other pastors are engaged and devoting their lives to around the world. Que é a restauração da hombridade bíblica. Which is the restoration of the biblical masculinity. Porque se o homem não exerce a sua função dentro de casa, a igreja não tem poder de transformação na sociedade. Because if man is not exercising his role at home, the church loses its ability to be a transformational. The church does not play its transformational role in society. Pergunta para esse pastor militar o que adianta hoje todo o ministério que ele desenvolveu até agora por causa de ele está parando tudo por causa de uma disfunção simples nas funções dentro de casa, que não é nenhum pecado, não é nenhuma coisa concebida com malignidade, eles não fizeram isso de má fé, né? Mas uma disfunção do papel produziu uma crise de identidade dentro da casa dos filhos. And what we discussed and what we saw was that
when the family is not aligned, it causes it, in the life, for instance, of the military couple, the lack of alignment with God's purpose has caused a part of that family to be out of alignment with God's will and brought everything to a halt in order to rewind and get everything aligned in the place it is designed to be. Everything had to stop. They had to reveal their roles as a husband and wife in the family. Lê pra gente Gênesis 2:15. I'm going to read Genesis 2:15. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Ok. O homem que Deus colocou no jardim, né? Esse homem estava lavrando, estava trabalhando, porque Deus deu para o homem o trabalho antes de dar à mulher. The man in the garden, this man that God created, he was in the garden and he was working the garden because he was given a responsibility, the responsibility of working the garden before he was ever given a wife. Yeah. Outra coisa, o homem estava trabalhando e a Bíblia fala que ele estava guardando o jardim. The Bible says that he was working, and the Bible says that he was keeping the garden. Trabalhar e guardar vem antes de se casar. To work and to keep came before marriage. Porque o homem só está apto ao casamento quando ele está disposto a trabalhar e proteger a família que ele vai construir. Because man is only apt to get married when he is willing and available and capable of working to provide and keep his family safe. Então, esse tipo de homem, Deus olha e fala assim, não é bom que ele esteja só. Eu vou preparar para ele uma ajudadora. And that's the kind of man that God looks to and says, the man who works and the man who keeps. God looks at him and says, it's not good that this man be alone. I will provide him with a suitable helper. Por que esse tipo de homem? Porque se a gente estiver falando de um homem preguiçoso, egoísta, que não sabe proteger e cuidar de uma família, esse homem é melhor que ele fique sozinho, sim, e bem longe de uma esposa. And why is that? Because if a man is selfish, if a man is lazy, it's best that that man be alone. It's best that that man stay away from having a wife and a family. Então, como se constrói a plenitude de Deus dentro de um relacionamento homem e mulher? So how do we build the plenitude, the greatness of God in a family, in the Lord? Quando o homem entende o seu papel e a sua responsabilidade de estar à frente, de cuidar, de proteger, de trazer direção. When man understands his role to lead, to be ahead, bringing destiny and direction. Então a mulher vai se sentir plena em poder estar ajudando um homem como esse. That's when the women will feel completed
positioned to be the helper of that kind of man. Porque a mulher que começa a tomar decisão que o marido não toma, na verdade ela está frustrada. Because the woman who is making decisions that her husband is not making, that woman is frustrated. E nós precisamos começar esse processo de restaurar, ainda que de forma gradativa, a partir das nossas vidas e dos nossos filhos, para que nós possamos, como igreja, nos alinhar ao que Deus desenhou. And it's so it is our job to realign our lives, reposition ourselves so that God then can realign our families in the way that he has designed. Isso é muito mais poderoso do que ficar emocionado num culto, do que ficar chorando, ficar sentindo arrepio, né? É muito mais poderoso no reino espiritual um homem que toma a decisão de se alinhar ao desenho de Deus do que ir num culto, eventualmente, chorar e voltar para casa e não mudar nada. That is much more powerful than going to a service or a meeting and feel touch and cry and become emotional and bring that emotion home. That is nothing compared to a man who decides to realign himself with the design that God has originally prepared for him. E eu acredito que essa palavra de hoje, ela tem um efeito preventivo para que vocês fiquem atentos com a identidade dos seus filhos. And I believe that this word today, it has a preventive role as well, so that you are aware of the development of the identity of your own children. E eu quero deixar para vocês aqui um alerta bem claro. And I want to leave here a very clear warning. Nessa crise de identidade que está acontecendo sobre os adolescentes com relação à sexualidade, in relation to the crisis of identity that is happening to our children regarding their gender identity. nós, como pais, temos o poder de afirmar a identidade dos nossos filhos. We, as fathers, we have the power, the authority to affirm the identity of our children. Abra os teus olhos para a realidade do que os teus filhos estão vivendo hoje. Open your eyes to the reality of what your kids are living today. Abra os teus olhos para as funções que estão distorcidas entre você e sua esposa. Open your eyes to the distortion of the functions exercised by you and your wives. Porque ainda dá tempo de ajustar. Because there is still time to make adjustments. Não tenha vergonha, se for necessário, de pedir perdão à tua esposa e aos teus filhos por você ter conduzido errado até aqui. Do not be afraid to apologize and ask for the forgiveness of your wife and kids in the process of repositioning yourselves. Porque um dos caminhos da restauração é o perdão. Because forgiveness is one of the means through which God operates restoration. Basicamente era o que eu gostaria de falar hoje para vocês como sequência da palavra da semana passada. This is basically what I wanted to share with you guys as a follow-up from last week. E quem sabe, vamos discernir junto, daí na próxima semana eu posso voltar com o assunto das finanças que o Adriano mencionou. And then we will discuss later, and maybe we can go back to the topic Adriano had mentioned earlier. Ok?
Here we go. So before we proceed, so the message that I sent on the chat in Zoom here was incorrect. So I sent the correct message on WhatsApp. Mhm. So Chris, this kind of goes, so I was listening to another pastor. Some people agree with him, some people don't. With regards to identity. Okay, so this is not the first time that this has happened. That pastor is talking about something and you're talking about the same thing. Really? All the time. Like it happens a lot, my friend. A lot, right? So with regards to identity, everybody knows the verse Ephesians 6:12, right? For the battle's not against flesh and blood, but against powers and principalities, right? Chris, you know this verse? Cris, Efésios 6:12, a palavra que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Okay, so the word principalities translated into Greek is arche. It's the Greek word for origin, right? A palavra principado vem do grego origem. Joshua, do you believe that I preached about this last Sunday? It was more about fatherhood. Ephesians 4:12. I 6:12. preached this 6. in last Sunday. 6. 6:12. Yes, 6:12. Yeah, sorry. Yeah. I preached about this last Sunday. So with regards to origin, I'm going to post this. If you can read in chat, right? It's talking about origin. Remember, Jesus calls out the deaf and dumb spirit, and he calls that spirit by name. And so Chris Valentin, this gentleman I listened to, he believes that the spirits are called by name, i.e. the spirit of origin. And so our kids go to school and they're taught that they're not made in the image of Christ, that they're a monkey, right? Yeah. And so there's a philosophical thought of first principle. So if a child hears something early on, that is the reference point forever, right? And then if they hear something from their friend, they're like, no, or if they hear it from their teacher. However, if we as fathers are not talking about these things in the home, first and foremost, like we shy away from sexuality, right? We don't talk about sexuality in the house because we're kind of scared of it. And then they talk about it in school, and then we get second crack at it. And so that message, I'm just curious what your thought is with regards it's the first about 20 minutes, right? And so by the schools teaching origin, right? There's a spirit of origin in our schools that is teaching our kids that we're not made in the image of God. There were monkeys. Well, if we're just monkeys, then we're just beasts. It doesn't even matter, right? So that same origin can then, well, you might not really be a boy. You might be a girl, right? Messing with the origin. So, Cris, então o que ele está falando é estabelecer esses pontos de referência. Quando nós não estabelecemos esses pontos na nossa casa, o sistema de educação, o inimigo usa para estabelecer esses pontos de referência. Os nossos filhos precisam desses balizadores para a construção da identidade. Our kids do need this points of reference from which their identities are built. E esse texto que o Joshua acabou de ler, eu ministrei sobre ele no domingo em 2 cultos. And this scripture, this text that Josh shared, I spoke and I preached in 2 services on that scripture. Por muito tempo a gente entendeu que isso aqui se tratava de batalha espiritual contra demônios. For many years we used these verses and we taught from these verses
about spiritual warfare and the battle between good and evil and against the demonic forces. E eu falei exatamente, eu estou impressionado com o Joshua fala, porque eu falei exatamente sobre isso. Esse texto fala de desconstrução das origens e da maneira que os nossos pensamentos são estruturados. And I'm impressed here. I'm amazed because what I said on Sunday is that this text is talking about the origins and the ways with which philosophies begin and are developed in our minds. A palavra principado, ela aponta para as estruturas de pensamento. This word principalities, it points to the foundational structures of our thoughts. Existe uma diferença da palavra. Qual que é a palavra utilizada aqui? A nossa luta. Luta, qual que é a palavra em inglês? And let me look at the word that is used in English here. So principality in Greek is arche, which means origin. Yeah. So It's very good. Chris, do you use Blue Letter Bible? What Bible? The Blue blue letter. letter, No. a sua Bíblia de estudo e referência. Tem essa Bíblia versão na internet que é a Blue Letter Bible, No. que tem Here, let me show you. Let me just show you. Você usa Okay. o quê? Você usa logos? Can I share my screen, Yeah. Kiko? You can. You have to allow it. I need to. I'll show you, and then I'll use this. My dad showed me how to use this. It points back to all of the Greek words for every single word in the Bible, and then it allows you. I make you host, and you can Okay. share your. Okay. This. So we take Ephesians 6:12, right? So we pick the verse. Okay. We click tools. Or sorry, we click. Okay, it spreads it open. So every single word, flesh and blood, principalities. We go to Strong's Concordance here. This is the Greek word arche. So we click Strong's Concordance, it will open up. It will say, right, pronounced arche, right? Greek word origin, right? Have you seen this? Everybody or no? Yeah, I use that. Yeah. I'm familiar It's with good. the blue letter. It's good. It's really good. Yeah, so it allows you to cross-reference and get back to the Greek, to the original understanding. So Mhm. that's it. That's all I wanted to share, Chris. And I does it have have an area for change? Can you stop your Screen sharing there. So, Yeah, Chris, look the here. word This is the Bible that I use. Can you read? Strong. It's the same. Yeah. Same. Yep. And I was talking about this last Sunday, and what I want to share with you, além do termo origem para principado, Adriano. and in addition to the word origin for principality, existe algo interessante na palavra luta que está descrita no texto. there is something interesting in the text. In Portuguese, it says we fight. In English, it says for we do not wrestle. In Portuguese, the translation is we do not fight. So fighting and wrestling.
Quando você pega a tradução nessa mesma Bíblia Strong, na minha aqui, ó, ela fala assim, So é luta romana. when you go to the Strong Concordance to study that word, it refers to Greek wrestling, to Não é uma guerra. Roman wrestling. Yes. A palavra utilizada aqui não é guerra, é a palavra luta dentro de um ambiente de uma batalha esportiva, de It's ringue. not referring to a battle in the sense of a A war, war, but yeah. it's talking about a like a wrestling match. It is in the context of of competition. Agora, olha que interessante, qual é a característica dessa luta do wrestling, da luta romana? So it's very interesting to observe the characteristic of the of wrestling. É uma luta por posição. Quem consegue tirar o outro da posição? É como o sumô no Japão. It is a battle. It's it is a fight or a battle for control of spaces, so that you can position yourself or remove someone from a position. So it's a battle for space, position, and control. Quem está dominando os teus pensamentos é Cristo, né? E você resiste aos pensamentos do mundo, ou esses pensamentos entram e podem transformar a tua concepção de origem, a sua identidade. So there is this wrestling match for the position of origin, this reference point in your mind. Então, o texto do Joshua está muito alinhado com o que a gente falou hoje, porque de fato é uma batalha. E nessa batalha, nós como homens temos a responsabilidade de exercer proteção na identidade dos nossos filhos. And it's interesting, and I appreciate Josh sharing this, because it calls us to understand our position and our role in the battle of building the identity of our kids. Yeah, I Guys, just found it very interesting. I'd like to ask you to say sorry, because today is the birthday of my wife, and we need to go to my father-in-law house. Sure. We're going to have lunch together and things like that. Where's Layla? Let's say happy birthday to Layla. Okay, thank you. Tell your Is wife she happy around? birthday, my friend. What? Kiko, is she around? No. Call her there so we can say happy birthday to her. Everybody here. Okay, but she's not close here. Oh, okay. Well, say happy birthday to her then, please. Okay, I'm going to stop to record here.